Senhoras e senhores, bem-vindos ao Game Design de Bolso, o seu podcast sobre o mundo de desenvolvimento de jogos online, não online, jogos digitais ou não, até por isso que nós vamos falar isso aqui hoje. Eu sou o Vitor Salvador Pissolato, Game Designer, e estou aqui, como sempre, com o meu amigo Pietro Amaral. E aí, Pietro, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, mais outra vez. E John, eu quero saber se você consegue terminar Escape Rooms. Olha, eu participei de 2 escape rooms na minha vida e eu terminei um de 2, então eu tenho 50% de aproveitamento, então eu não passo de ano. Mas eu imagino que o nosso convidado do dia deve ser muito bom em escape rooms. A gente tá falando com o nosso amigo Kaique Costa. E aí, Kaique, tudo bem, cara? E aí, pessoal, tudo bom? Meu nome é Kaique, faço game design de escape rooms há 8 anos e eu tô aqui para contar alguns segredinhos para vocês. Porra, é isso que a gente quer. A gente tava falando, né? Eu comentei no começo ali de jogos digitais ou não, né? A gente tem até, pode-se dizer, alguns episódios que a gente fala. A gente já fez um episódio sobre reality show, que também trabalha esse universo de game design nas provas e tudo mais. Sobre board games, não tem jeito nem de. A gente sempre faz. Mas, cara, Escape Room talvez seja o episódio mais diferente e mais esquisito, pode-se dizer, né? Mas, claro, tem game design e escape room, e é disso que a gente quer falar com você hoje, Kaique. Entender um pouco mais de como é a criação de escape rooms, como é que é a vida do designer, né? Como é que é o dia a dia do designer de escape room. Mas, cara, você já comentou um pouquinho que você trabalha com isso, então conta um pouquinho mais sobre você. Bom, explica um pouco mais como é que foi para chegar a ser game designer de escape room. Olha, foi um caminho bem comum para quem está na carreira de jogos, né? A gente sabe aí que a gente acha muitas oportunidades através de networking, né? Falando com Uhum, as pessoas, o próprio LinkedIn, que costuma ser ferramentas mais usuais, e tem ferramentas que são usuais para outros empregos, que não são ferramentas usuais para game designers, né? Mas para contextualizar um pouquinho, eu trabalhei num estúdio bem pequenininho há bastante tempo atrás, quase 10 anos atrás já. E eu estava querendo mudar um pouquinho. Eu era artista na época, então já legal. mexi muito com 3D, eu fazia de tudo. A ideia é que para mim carreira de jogos tinha que dar certo, não importa o caminho, né? Era a primeira e a Mas, segunda opção que você tinha. Era, era é, assim. exatamente. Então, eu foquei muito na parte artística no começo, né? Mas eu também sou técnico de produção audiovisual e estava fazendo a faculdade de jogos e tal. Eu falei, não, tem que dar certo de algum jeito, né? Então, eu estava procurando estágio de Photoshop, que não necessariamente são ligados à indústria, né? Então, você precisa de um emprego, então você vai tentando se introduzir no mercado de qualquer jeito. E certa vez meu irmão ainda tinha um tempo de assinatura da Cato, famosa Cato, e eu me candidatei para a única vaga de game design, ou única vaga que tinha alguma coisa a ver com Aham. jogos na plataforma inteira. E Caraca. por acaso era essa vaga no Escape 60, um estágio no Escape 60. Então eu aproveitei essa oportunidade. Ter sido ter esse pensamento lateral com outras coisas, né? Então, ter algum tipo de experiência com arte, ter algum tipo de experiência escrevendo, me deram bastante vantagem aí nesse processo seletivo, porque quando eu fui mostrar o meu projeto de escape room, em vez de simplesmente demonstrar os enigmas, eu fiz uma planta em 3D do, Porra! do escape que eu tava pensando, né? Então a galera já falou, pô, Cresceu os olhos. legal, diferente, deu uma Aham. crescida nos olhos. Eu acabei entrando lá, e aí eu fui efetivado e hoje eu sou sócio do Escape 60. Porra, que legal. É, consegui é, trazer ideias novas o suficiente, assim, e hoje
Eles enxergaram assim, poxa, faz super sentido chamar ele para o quadro societário, e hoje eu sou sócio do Escape 60. Porra, que da hora, cara. Parabéns, que legal, que legal. A gente tá falando com especialista realmente, né, aqui, né? Caraca. Hoje eu sou líder da equipe de game design, Hum, inclusive, né? A gente não tem só um game designer. Hoje, o meu antigo chefe hoje é o meu superior imediato, né? Que é o que assumiu o cargo de diretor de inovação, né? E eu assumi a liderança da equipe de game design, e aí a gente tem pessoas para produção, a gente tem pessoas para tecnologia, mais game designers que ajudam a gente a fazer as coisas, e, e aí é basicamente essa a estrutura. A gente fez realmente uma mega estrutura para conseguir criar musculatura para atender toda a demanda que a gente tem hoje em dia, né? Acho que ninguém esperava que a gente fosse conseguir, assim, tipo, trampo suficiente nesse nível para ter toda uma estrutura mega organizada para conseguir atender toda essa demanda. É, e se você for pensar em escape room no Brasil, pelo menos, né, eu não sei como é que é lá fora, você pensa em escape room, você Uhum. pensa em escape 60, sabe? Pelo menos em São Paulo, cara, vocês estão em todos os lugares, vocês são as maiores, cara, muito legal. A empresa deve ter crescido muito nesses últimos 10 anos, né? Muito foda, parabéns. Valeu. E eu realmente estou ali desde o início, né? Acho que a empresa tinha 3 meses quando eu entrei. E a gente teve uma série de mudanças aí de foco, direcionamento, realmente para fazer as coisas escalarem, crescerem, né? Kaique, a gente já tá aqui, já tá falando sobre escape room, escape room, escape room, mas existe provavelmente pessoas que não sabem o que é um escape room. Então, por favor, explica pra gente mais ou menos o que que é uma escape room, o que que é essa experiência que vocês desenvolvem. Bom, então, para quem nunca teve o privilégio de estar numa sala de escape room, o que que acontece? É um espaço temático, então a gente cria um cenário dentro de uma sala, por isso que normalmente chama escape room, né? É, que remete a algum lugar. Então a gente tem uma cela de prisão, a gente tem um navio pirata, a gente tem a gente tem literalmente um ônibus, né? Mas acho que esse é um pouquinho fora da curva. A gente tem o metrô, a gente tem o avião. E esses espaços temáticos, eles têm um storytelling de algo que você precisa fazer, né? É, Então você foi acusado por um crime que você não cometeu e agora você tem 1 hora para escapar antes da sua execução. Você tem que encontrar um diamante que foi roubado de um cofre e vocês têm 1 hora para descobrir onde esse diamante está. Você tem uma missão que você tem que cumprir dentro de 60 minutos. Basicamente é isso, e a ideia é trazer para a pessoa o máximo de ambientação possível. Então a ideia é fazer com que a pessoa se sinta numa prisão. A ideia é fazer com que a pessoa se sinta. Ela vai entrar numa sala e aí de repente ela está no metrô. Tem janelinha, tá passando o metrô do lado. Muito foda. A ideia é literalmente levar a pessoa fisicamente para um outro espaço para um lugar que ela não esperava, para literalmente abrir um portal para uma aventura. Massa, e aí, pelo que das que eu participei, é isso, né? Vocês colocam uma sequência de puzzle, de desafios, que podem ser lógicos, podem ser manuais, para o jogador desvendar e conseguir escapar, que tá aí o nome, né? É meio isso. Todos são assim, tem alguns que não têm a necessidade do escapar, a estrutura é essa mesmo, né? Alguns desafios, salas de desafios. Exatamente, a ideia é sempre escapar e você tem que, mas normalmente pode ter alguma outra coisa envolvida, por exemplo, recuperar um item, Legal. encontrar o paradeiro de uma pessoa, resolver um assassinato, enfim. Você tem N tipos de objetivo, né? É, Conseguir destransformar o Chaves que foi transformado pela Bruxa do 71 em triciclo. É, Legal. Você tem N tipos de objetivo, mas que no final das contas vão abrir a porta final da atração, da sala que você tá. É interessante que a ideia é te trazer
um objetivo que seja compatível com aquele cenário, né? Então, se a gente está numa sala mágica, né? Com uma Magus Academia de Magia, a gente vai querer que você faça feitiços com mecanismos e tal, e vai ser uma sala que é menos analógica, que a gente chama, né? Salas com menos cadeados. Mas se você está no necrotério de Jack, se você está no corredor da morte, numa prisão, a gente vai fazer uma sala um pouco mais analógica, mais cheia de cadeados, onde você vai interagir mais com os elementos de cenário fisicamente, né? Pô, que legal. Ô, Kaique, e você comentou que você entrou como estagiário, que você cresceu na empresa e hoje você é líder e você tem uma equipe. E aí eu queria te perguntar, já entrando um pouquinho nesse cenário de equipe, então eu queria te fazer duas perguntas. Um, como é que você seleciona uma nova pessoa para uma equipe de game design de escape room, né? Então, quais são as skills que você procura no game designer de escape room? E a segunda, como é a dinâmica, o dia a dia? Porque a gente faz ideia como é a dinâmica de game designer quando está produzindo um jogo digital, né? Que tem uma troca ali, mas como é isso no dia a dia do escape room? Então, conta um pouquinho pra gente como é que o que é que você procura, quais são suas habilidades e como é o dia a dia do game designer de escape room. Então, vou contar um segredo. Hum. Segredo guardado, as sete chaves dos escape rooms. É, tudo que vocês veem na cidade de São Paulo, hoje em dia a gente tem Moema, Vila Olímpia, Henrique Schaumann, a gente abriu ali na Zona Norte com Santana, todas as unidades, Tatuapé também, são 5 unidades em São Paulo, cada uma com mais de 6 jogos já. Santana está abrindo agora com 3. É, toda essa mega estrutura, ela oi- é 20% do nosso trabalho, 10% do Caraca. meu trabalho hoje, eu diria. A nossa grande demanda hoje vem de projetos personalizados. Então, a principal skill que alguém precisa ter para ser um game designer hoje no Escape 60 é ler e escrever muito bem, muito bem. Inclusive, é uma coisa que a gente nota, né, poxa, tem gente com ideias incríveis, tem artistas maravilhosos, mas as pessoas hoje em dia elas se comunicam não tão legal através de texto, né? E para a gente a comunicação através de texto, que basicamente num projeto personalizado é você entender a demanda do cliente, qual que é a necessidade dele, seja para apresentar um produto, seja para fazer um promocional, seja para uma série que a gente precisa chamar atenção para alguma coisa, é justamente saber se comunicar é, de maneira adequada com a escrita. E não só de um jeito, né? Tem muita gente que se comunica muito no modo acadêmico, né? Que tudo escreve de maneira Sim. técnica e tudo mais. Então a gente precisa saber se comunicar tanto com um público infantil através de uma cartinha que vai ter 3 linhas escritas, quanto para o farmacêutico que quer fazer um treinamento médico com base num caso clínico que é sobre tratamento de câncer no marcador genético XYZ, e aí você precisa trazer toda essa carga de informação nessa linguagem única e específica, sabe? Caraca. E, bom, falando nisso, né? Você está comentando, o game designer precisa trabalhar ali, mas, digamos, voltando à pergunta do Pietro, assim, vocês estão lá, vocês recebem um briefing, né? Você comentou, eu preciso trabalhar com isso. Como é o início, né? Como você se adapta para criar uma nova experiência? Você conversa com as pessoas, né? Com o seu time, mas como é o trocar para, isso aqui a gente vai atacar dessa maneira, de outra maneira, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Como é o trocar do game designer quando você está trabalhando? Cada designer tem uma tarefa, ou um escape inteiro é feito por um designer só, ou vocês têm vários numa equipe? Como é que é a direção disso? A gente sempre define um líder do projeto. Então a gente tem uma organização bastante horizontal. Uhum. Então, por exemplo, um estagiário pode ser um líder de um projeto.
a ideia é que ele é responsável pela entrega dele do começo ao fim. Só que o que acontece? Essa pessoa pode não fazer vídeos muito bem. Ok, normal. Ela vai ter que ser responsável por pedir para alguém da equipe que faz isso para fazer o vídeo que apresenta a atração ou que apresenta o jogo que ele está desenvolvendo. Sei. Ele pode entrar em conflito ou alguma problemática envolvendo o material do briefing, que ele não compreendeu bem. Ele pode pedir a minha ajuda ou pedir a ajuda de alguém mais experiente da equipe para ajudar ele a compreender. É, ele, ele tem que fazer um planejamento de qual assunto será tratado em cada etapa. Então, isso é responsabilidade dele, ele vai sentar lá e fazer isso. Só que quando ele vai quando ele faz esse planejamento, ele pensa, poxa, tal assunto eu vou fazer um enigma, tal assunto eu vou fazer um enigma. Quando ele vai meter a mão na massa e fazer os desafios, ele pode pensar, poxa, eu não estou conseguindo imaginar um enigma para essa situação. Aí ele vai lá e pede ajuda. Perfeito. Agora eu preciso fazer um pacote bonito, eu preciso deixar essa apresentação legal. Aí ele vai lá e pede para alguém ajudar ele na arte dos desafios e tudo mais, ou na produção, enfim. Só que ele é o responsável por fazer o tracking desse projeto de ponta a ponta, garantir que ele vai ser entregue e que a gente vai conseguir cumprir as datas, de cada projeto. Claro, a gente tem um gerente de projetos que faz o gerenciamento de todos os projetos, né? Só que quando a gente fala de um trabalho criativo, que é justamente você criar alguma coisa, né? A gente está vendendo sempre o que não existe, né? Uhum. Todo projeto criativo é assim. A gente precisa de alguém focado naquilo para garantir que a gente nunca vai se atrasar em entregar alguma coisa. Então, se eu estou num projeto, eu preciso garantir que eu vou entregar todas as coisas no mínimo de tempo possível para eu entregar num pacotinho bonitinho para o meu cliente. Cara, é sensacional isso. Mas e aí, em todas essas coisas que você está pensando, sempre há limitações, né? A gente, quando trabalha com game design, tipo, no game design digital, posso fazer qualquer coisa? Pode. Mas quanto tempo isso vai levar para ser feito? A gente tem essa tecnologia, e aí eu queria saber quais são as limitações que um designer de escape room, tanto desse cenário mais edu, né, que a gente pode falar, quanto das salas mesmo de entretenimento ali. Então, quais são as limitações que vocês lidam com o dia a dia e que vocês têm que resolver ao redor disso? E também quais são as ferramentas que vocês utilizam ali no dia a dia para desenvolver uma sala? Bom, a gente tem algumas limitações que a gente acabou transformando, na verdade, em tipos de projeto. Isso é interessante porque no escape room físico, a gente acabou inventando formatos para atender diferentes tipos de público. Então, por exemplo, isso começou quando a gente teve que atender 850 pessoas num projeto só. Aí eu, putz, como é que eu faço um escape room para 850 pessoas? Socorro! Caraca. Então a gente separou em tipos de projeto. Então a gente tem o projeto plenária, em que a nossa limitação é grande porque a gente vai atender muitas pessoas ao mesmo tempo. Então a gente vai ter uma limitação de quantidade de cadeados disponíveis. Então a gente tem que ter um tracking de material disponível realmente que não é de fácil acesso, né? A gente tem que ter a gente tem a limitação de itens disponíveis, né? Então, se é uma atividade para muitas pessoas, eu não vou poder ficar colocando é, uma lanterna de luz negra em cada kit, por exemplo. Isso deixaria o projeto com um valor muito grande. Eu não posso colocar, Esclareceria, né? eu não posso colocar um tablet em cada maleta, eu não posso. Então, a princípio, eu tenho que imaginar que eu tenho todas as limitações possíveis. O que que é acessível? Aí eu penso no que é acessível.
papel é acessível. Então a gente costuma brincar muito com Sim. papel. E aí, o que que eu posso fazer com papel? Poxa, posso pedir uma impressão diferente, né? Eu posso fazer um decodificador, eu posso é, brincar com QR Code, por exemplo, e aí a pessoa precisa acessar alguma coisa lá na hora. Eu posso ter o Enigma super direto, eu posso ter um quebra-cabeças, enfim. Aí a gente vai tendo as ideias do projeto que tem essa limitação. Eu tenho a sala in company. Ah, eu tenho espaço aqui, cara, que eu queria muito fazer um escape para os meus funcionários, mas a galera vai jogar no horário de almoço e tal, então é super tranquilo, uma sala só já me resolve o problema. Beleza. Eu já posso levar luz negra, eu posso levar tablet, posso levar computador, eu posso levar uma série de coisas que são super bacanas, mas que também tem sua limitação. Preciso ver quantos que eu tenho, o que que eu vou fazer. Eu tenho a limitação de tempo do projeto, né? Se o projeto é um prazo muito curto, eu não vou fazer um aplicativo em realidade aumentada para escanear uma coisa que vai sair da tela e vai ser super legal. Cabo, preciso trabalhar um pouquinho mais básico, né? Nesse caso. É, E a gente tem os nossos projetos no Escape 60. Então, quando a gente tem os projetos no Escape 60, a gente define a temática, e é engraçado que tudo a gente acaba trabalhando como gamificação, porque facilita um pouco o pensamento para a sala de escape e deixa ela mais temática ainda, né? Então, por exemplo, se eu estou falando de uma investigação dentro de um hotel, num assassinato e tal, eu não preciso ter muita tecnologia. Se eu tiver muita tecnologia, não vai fazer sentido para essa sala. Eu Perfeito. sou um investigador que entrou num lugar tal. é, Então faz mais sentido. Óbvio, eu tenho que ter uma suspensão de descrença, né? E tal, por que que tem tanto cadeado nesse quarto de hotel? Ah, tem que ter uma certa suspensão de descrença, né? Mas eu vou trabalhar muito mais uma pista pintada em algum lugar, é, uma coisa em luz negra, eu vou trabalhar mais um abajur que pode ter um código Morse, pode ter alguma coisa ali. Eu vou poder trabalhar um cofre especial nessa sala, enfim. Eu vou ter esse tipo de limitação que a própria criatividade te limita, né? E, óbvio, para uma sala dessas, o budget que a gente vai reservar é um pouco menor. E a gente tem salas que a gente precisa fazer com que elas sejam super tecnológicas. Por exemplo, a gente estreou recentemente Magos Academia de Magia. Poxa, essa sala precisa fazer com que as pessoas façam magia. Se sinta no universo ali, né? Sim. Exatamente, eu preciso de um orçamento massivo de tecnologia. E ao mesmo tempo, como a gente tem muito destaque na indústria, a gente tem que pensar, eu tenho que padronizar essa experiência. Eu não posso fazer nada que quebre fácil. Eu quero que todo mundo que passa pelo Escape 60 tenha a experiência de quando a sala estava nova. Quero que ele tenha a melhor experiência. Então, eu não posso simplesmente encomendar um mecanismo da China e se ele quebrar, eu não tenho como fazer uma manutenção. Então, normalmente a gente constrói as coisas in-house mesmo, já pensando em como fazer a manutenção daquele equipamento. É, a gente fez uma mega aplicação para simular a pessoa fazendo magia, mexendo a varinha. Que A legal. gente, poxa, eu tenho que ter efeito de iluminação quando eu faço alguma ação, né? Então, eu tenho que dar esse ar mágico para a sala. Então, a gente tem uma série de, seja de sensor de imã, sensor de som, sensor de presença, botão, motor, enfim, N coisas que vão trazer esse ar mágico para atividade, né? Então, e claro, nada disso deixa um jogo melhor que o outro, porque a ideia é qual experiência eu busco dar para o meu cliente. E aí vai ter gente que vai estar buscando
o necrotério do Jack, que ele espera encontrar um cenário todo detonado e tal. Claro, o legal é que a gente faz tudo detonado, mas se você for ver, não tem nenhuma farpinha saindo da madeira, não tem Uhum, nada, uhum. nada que possa te machucar, né? Mas você espera encontrar É esse, hollywoodiano a coisa, né? é, esse ambiente opressor. E quando a gente faz uma sala para criança, a gente quer deixar um pouco mais mágico. Ou quando a gente faz uma sala, literalmente, né, como a Academia de Magia, a gente quer que a pessoa sinta um uau, tudo tem um brilho, tudo é bonito e feliz, alegre. É, então a gente tem essa ideia, né? Então, da mesma forma que uma farmacêutica traz um medicamento para mim, eu preciso gamificar o treinamento para os vendedores desse medicamento, eu preciso gamificar a temática que nós mesmos escolhemos, né? Legal. Cara, e vocês, pelo que você está me explicando aí, existem muito público-alvo, né? Como você comentou, até a própria empresa que está contratando o serviço, crianças ou pessoas que querem entrar no escape room sobre terror, ou o cara que ele é muito gamer e ele vai mandar bem ali. Bom, a primeira pergunta é se existiam vários públicos-alvos, e claramente tem, né? Mas como vocês, como game designers que estão projetando os desafios, desenvolvendo as mecânicas, vocês controlam a dificuldade dessa experiência? Vocês levam em consideração qual é o público-alvo? Como é que você faz para funcionar para vários públicos? Isso existe, sabe? Um escape room que é para todo mundo. Como é esse controle? E se existe esse controle em si? Sim, existe. E aí eu vou ter que entrar num assunto que é bem extenso. Tudo bem. Porque o que acontece? O Escape 60, ele tentou e aí eu vou explicar um pouquinho do que é o Escape 60 nesse sentido, um pouquinho o que são os outros e até um pouquinho o que a gente encontra ao redor do mundo, tá? A gente escolheu ser um escape room para todos, Uhum. né? Então, as salas iniciais ali que a gente tinha, a partir dos 12 anos, você tem todo o conhecimento necessário para fazer todas as nossas salas. Você Legal. precisa de matemática básica, você precisa Raciocínio entender lógico, né? Sei lá, essas coisas assim. raciocínio lógico e tal. Tem até um caso engraçado, né, que a gente teve lá na Vila Olímpia, na primeira unidade, um grupo de diretores de um banco jogaram uma atração e eles não saíram. Não Sei. saíram, não conseguiram, tal, normal. O jogo é feito para ser difícil mesmo, né? E, e aí depois veio o elenco das Chiquititas. Ah, que legal. E eles conseguiram sair. Uhum, uhum. Então, o que que acontece? O Márcio, que é o diretor de inovação, ele tem um background muito grande com consultoria. Então, pô, Dinâmicas 1000 não é nada novidade para ele. Então, o que que a gente fez no nosso desenho de escopo para todo escape room nosso? A gente tem, se vocês procurarem, enfim, quem quiser procurar, existem tipos de inteligência, né? Tem inteligência espacial, inteligência musical, raciocínio lógico, inteligência textual, enfim, que são características de cada pessoa, né? Uma pessoa vai ter mais de uma coisa, menos de outra. E, e os nossos escapes, a gente tem uma versão adaptada disso, né? Que são para as coisas que são possíveis e que são legais da gente explorar. Todos eles o design deles é feito para que cada uma dessas inteligências seja contemplada de uma forma ou de outra. Caraca. Então, a ideia é que se você vai num grupo de pessoas que pensam muito como você, sei lá, um grupo de engenheiros, um grupo. Uhum. Todo mundo da mesma. Sim, perfeito. É o que você falou do cara do banco, né? Todo mundo é o funcionário do banco, né? Se você fizer game designers contra programadores no escape Aham. room, provavelmente os dois não vão sair. Aham, entendi. Sim, sim. Porque a ideia é que cada pessoa tem um tipo de inteligência diferente. Então, no seu próprio círculo de amigos, você vai encontrar pessoas que têm inteligências diferentes. O cara que é mais lógico, a artista que tem um olhar mais criativo, né?
Então, mesmo dentro da nossa equipe, a gente tem inteligências diferentes para fazer um complemento disso, né? Então, a ideia por trás do design é essa, misturar essas inteligências e não fazer trabalhar inteligências específicas. Então, qualquer sala de terror que você coloque uma criança de 12 anos vai conseguir desenvolver a sala, vai conseguir ter uma chance de escapar. É, mas a ideia é que, por exemplo, a gente tem salas que são apenas para o público infantil, e aí abaixo de 12 anos, né? Ou até 12 anos. É, e aí o que que acontece? Aí, de fato, a gente tem que fazer uma dificuldade mais simples. Então, a gente faz. O que que criança gosta de fazer, né? Então, se numa sala de escape normalmente tem de 7 a 8 etapas, a 9 etapas, dependendo da dificuldade dos desafios, numa sala de criança a gente tem que fazer 15 etapas, Sim. para ela ter uma sensação de progresso maior, ser mais dinâmico, né? Eu vou mexer com mais coisas, vou mexer com cores, vou mexer com objetos, eu vou ter mais quebra-cabeça, eu vou ter coisas que são mais simples de resolver, mas que vão dar uma sensação de progresso e satisfação maior para a criança. Então, tem essa diferença fundamental de design. E quando a gente está falando para um público um pouquinho mais hardcore, a gente nem pesa tanto, a gente nem tem que pesar a mão tanto nos enigmas, né? A gente pesa um pouco a mão na experiência para fazer com que a experiência seja um pouco mais aterrorizadora. Então, por exemplo, atualmente infelizmente a pandemia acabou fechando o nosso Escape Extreme, né? Mas a gente voltou com esse projeto que é trazer uma interação com atores dentro da sala, né? Ah, que legal. Então, a gente tem o sequestro. Então, o sequestro, você está literalmente com um sequestrador dentro da sala e a intenção da experiência é ser mais aterrorizante. Então, ela é uma experiência um pouco mais pesada e tal, galera. Vai ter um pouco mais de pressão e nesse tipo de experiência a gente pode deixar até os enigmas mais fáceis. Porque a galera já vai ter tanta pressão psicológica, seja do cenário, seja da atuação, que isso por si só já aumenta a dificuldade do desafio. Já deixa Então a mais gente. tenso, né? E Total, que isso, legal. poxa, total. E isso deixa a experiência por si só um pouco mais difícil, né? E tem outro fator também, né? O Escape 60, ele se preocupa com pensa que a gente faz para um público muito abrangente. Então, eu não quero que, durante os testes do sequestro, a gente teve gente saindo chorando porque já tinha passado por uma experiência de assalto que tinha sido Nossa. muito parecida com o que a gente estava fazendo. Gente que ficava chorando porque tinha muito medo de escuro. E a nossa intenção não é fazer com que você desista, né? A gente não quer que você vá lá e acabe tendo uma experiência ruim. A gente quer trazer uma experiência um pouco mais pesada, mas a gente quer que no final das contas todo mundo saia lá com um pico de adrenalina e alegria, né? Uhum. Ter Então a falado que é uma gente, experiência legal, né? No final. exatamente, tem um mercado de pessoas que procuram essa experiência em que muitas pessoas não conseguem terminar. Só 10 pessoas, 10% das pessoas conseguem encarar essa sala. Uhum, uhum. Existe esse público, só que não é para esse público que a gente faz design. Então a gente tem que pensar, poxa, isso aqui pode ser um gatilho para alguém? Pode ser um problema para alguém? Então não vamos tirar completamente, vamos ver o que que pode aliviar, o que que pode deixar mais confortável uma pessoa que possa se sentir desconfortável por essa experiência. Vamos fazer essa experiência, essa parte da experiência passar mais rápido? Vamos fazer essa parte da experiência é, ter um pouquinho de luz ali no fundo, pelo menos para a pessoa ficar mais confortável. Óbvio, a gente sempre avisa para as pessoas, né, para a gente saber, né, se existe algum problema prévio com a pessoa, se a pessoa tem claustrofobia, se a pessoa
tem algum tipo de gatilho que a gente possa estar apertando nessas experiências mais hardcore. E a gente tem um time de Game Masters excelente, assim, que super navega também no próprio dia a dia para deixar essas pessoas mais confortáveis. E no fim, todo mundo tem esse pico de adrenalina de sair do necrotério do Jack, ou de sair do sequestro, enfim, que é a experiência que a gente quer trazer para todo mundo. Que legal, cara, que legal. Ah, não, eu só ia comentar um pouquinho, eu acho que dá para comentar rapidinho aqui. Que existem outros tipos de design, né? Justamente esses designs que são mais hardcore e tal, e que são experiências mais pesadas, e inclusive ao redor do mundo, né? Coisas que trabalham especificamente esse terrorzão e tal. E isso afunila o público, do jeito que você está falando, né? É o cara que ele já tá até cansado do básico, vamos dizer assim, e ele quer uma coisa um pouco mais extreme, que é o próprio nome que vocês deram, né? Exatamente. E aí ele vai atrás, né? Muito legal, mas entendi que a filosofia de vocês é tentar abraçar a maior quantidade de pessoas e a dificuldade vai muito conversando com todos esses públicos e, claro, o infantil é um nível abaixo. Muito legal, muito legal. Legal o sistema de inteligências, né? Esse cara é uma inteligência mais emotiva, que ele é um pouco mais lógico e todos eles funcionam em complemento. Muito foda, cara. Exatamente. Ô, Kaique, cara, tu falou muitas coisas, por exemplo, tu falou que quando tu foi fazer o teste pro estágio, tu entregou um mapa, né? A gente pode até assemelhar isso à arquitetura. Tu falou do Game Master, tem os atores, tem a tecnologia, dependendo se for, por exemplo, para uma companhia, vocês têm toda outra coisa que vocês têm que entregar, vocês também têm que fazer o pitch disso daí. E eu queria saber quais são os entregáveis de um game designer quando ele trabalha com escape room. Porque quando a gente pensa no digital, a gente sabe que tem algumas documentações para a gente entregar. A gente tem que fazer o game design document, às vezes um protótipozinho, algumas coisas para o artista, mas tudo fica naquelas documentações. E quais são os entregáveis de um game designer para um escape room? Tendo que trabalhar com game master em alguns cenários com atores, até mesmo que se não tiver ator na sala, às vezes você tem um vídeo que você tem que gravar, né? Então, como é tudo isso? Quais são os entregáveis que tem que ter no final de um trabalho de um game designer? O que que você espera ali no final de uma entrega? Então, o nosso principal documento, eu acho que para qualquer game designer vai ser uma espécie de game designer document, né? Um GDD ali, que explica o jogo de ponta a ponta. Só que o que acontece, né? A gente tem, principalmente em projetos corporativos, a gente faz um documento que explica cada etapa do jogo. Então a gente vai colocar ali o storytelling, a gente vai colocar qual que foi o planejamento, né? Quais que são os assuntos tratados em cada um dos enigmas, e vai colocar enigma por enigma e como que acontece a resolução dele. Esse é o básico, e a gente vai fazer isso para toda a sala, em um formatinho diferente aqui, outro formatinho diferente ali. Normalmente, para ser um pouco mais visual, a gente tende a fazer isso num PowerPoint mesmo, uma apresentação em que a gente consiga mostrar para o Game Master como que é a resolução, deixa tudo em sequência certinho para ficar mais simples de entender. Então, quando a gente faz um escape room, a gente tem vários momentos de bifurcação em que o jogador ele pode tomar mais de uma decisão, ele pode encontrar mais de um item, ele pode resolver dois ou três enigmas disponíveis de uma vez, né? Só que existe uma sequência que a gente normalmente vai por elo mais fraco. Então, se eu tenho três desafios ao mesmo tempo, quando eu vou documentar primeiro o mais fácil. Aí depois eu vou documentar os dois mais difíceis, que eventualmente vão afunilar para um desafio final ali que vai consolidar tudo, né? Então, basicamente, o entregável mestre é uma espécie de GDD, mas a gente também tem uma série de entregáveis que dependem da sala que a gente está fazendo, né?
Então, por exemplo, o game designer do Escape 60, ele acaba pensando em itens e coisas que a gente pode utilizar na sala. Então, o Mercado Livre é o nosso melhor amigo. Ah, sim. Então, quando a gente quer encontrar coisas esquisitas, né, a gente importa muita coisa também. Então, a gente traz muita coisa dos Estados Unidos e tal para colocar nas salas. E a gente tem impressão 3D também, que a gente faz o design de algumas coisas específicas para o ambiente. E a gente tem um teste científico que é muito pouco conhecido e muito pouco utilizado nas outras indústrias, que é o taca a mãe para ver se quica, que é basicamente a gente tem um objeto. Esse objeto é muito legal, ele é super interessante. Ele, qualquer pessoa para quem você der isso na mão vai ser incrível. Eu vou pegar esse objeto e vou tacar no chão. Eu preciso saber o quão durável é esse objeto. Então, quando eu tenho um escape room que vai passar 400, 500 pessoas por mês naquela sala, eu tenho que considerar que eventualmente alguém vai derrubar, que eu tenho uma criança ali que vai tentar bater aquele negócio em outro lugar. Eu tenho N fatores que podem fazer com que aquilo quebre. Tanto que a nossa cenografia ela não pode ser feita por cenógrafos comuns, né? A gente já tentou, né, até para poder expandir mais rápido, mas cenografia de cinema, cenografia de teatro, normalmente é feita com materiais que são consideravelmente mais frágeis, né? Porque ele tá ali só para cumprir o papel de ser bonito. E a gente não pode fazer isso. Então, vai ter móveis que a gente tem que fazer numa madeira maciça, ou num compensado naval, né? Numa uma madeira muito mais robusta, né? Tá? E esses itens, né, que vão super ajudar a gente na hora de fazer o design das etapas, ou que vai ajudar a gente a trabalhar certas inteligências, a gente tem que ser capaz de incluir aquilo de um jeito que seja robusto. Então, claro, coisas super complicadas, né? Eu tive a ideia de um mecanismo XYZ. Eu vou precisar conversar com o pessoal de TI que faz esse tipo de mecanismo, que vai ajudar a gente. Mas se eu penso num objeto que eu tenho esse formato na cabeça e que eu preciso produzir, normalmente o game designer vai tentar produzir pelo menos um protótipo para mostrar como que aquilo funciona e depois a gente vai procurar por opções para deixar aquilo durável e super legal. É, E o game designer no Escape 60, ele é o cara chato, porque você nunca pode julgar as suas próprias ideias, né? Então, uma coisa que a gente se preocupa muito é em nunca ter lógicas arbitrárias, lógicas que só fazem sentido na minha cabeça, lógicas que fazem Perfeito. sentido apenas pro Kaique, sabe? Uhum. Nossa, mas Para como essa você tá você não simples. conseguiu? É, Pra mim tá sim. super simples, pô. Tá na Como que você não cara. conseguiu? Tá ali. Ah, todo o enigma que a gente faz, a ideia é que com algumas poucas dicas você fale: Ah, é isso, puxa, tá, agora entendi. A ideia é que com poucas palavras você consiga explicar sobre o que que é aquela etapa e a própria pessoa já vai ter uma ideia de de como resolver, né? E isso é, inclusive, muito útil nas nossas dicas, que a gente tem que pensar também nisso, que são a lista de dicas que a gente vai dar. Todas elas são pré-gravadas, justamente para a gente ter uma experiência super padronizada para as pessoas. Uhum. Então, o game designer, ele vai chegar para o game master e vai falar: Oh, olha aqui esse enigma. Vai chegar para o gerente e vai falar: Olha aqui esse enigma. Vai chegar para o comercial e vai falar: Olha aqui esse enigma. E aí vai ficar enchendo o saco das pessoas, ó, pela empresa inteira, marketing. Olha aqui esse nível. Vai ficar enchendo o saco da galera para ter certeza de que as pessoas conseguem entender aquela lógica que ele tá matutando, né? É quase um playtest que ele tá fazendo ali, né, com a galera, assim. Basicamente, a gente faz meio que um playtest de cada etapa, porque cada enigma ele se sustenta, né? A ideia é que a gente não fica dependendo muito
de um item, para cada item que você vai usar no jogo, ele normalmente não é utilizado mais de uma vez. É justamente para facilitar para o jogador não ter que ficar indo e voltando em itens e coisas que ele acha. Então, imagina que eu tenho 4 itens que fazem parte de um enigma. Eu consigo colocar esses 4 itens na sua frente e falar, resolve. É, e aí a pessoa tem que conseguir resolver, e se não conseguiu resolver, você tem que tentar dar dicas, e se ela não conseguir resolver com dicas, putz, tá difícil demais, ou você pensou numa lógica muito arbitrária, e aí não vai fazer sentido para a pessoa que está tentando resolver. E aí, claro, a gente tem que entregar as dicas prontinhas, né? A gente usa bastante a ajuda dos Game Masters que vão acompanhar os testes porque eles têm uma sensibilidade, né? Eles estão o tempo todo lá, 7 dias por semana, Sim. vendo galera jogar, então a sensibilidade deles é super importante para saber o que falar, o que não falar. E às vezes tem pequenos ajustes, né? Às vezes 3 palavrinhas, uma setinha, é, uma besteirinha, um círculo que você faz num enigma faz diferença entre noite e dia para quem está tentando resolver. É uma diquinha a mais, né? Legal. E em casos de jogos corporativos, a gente também produz alguns vídeos in-house. Então a gente tem que fazer o storytelling, né? Que até o storytelling vai ajudar a gente a contar, amarrar a dinâmica do começo ao fim. E a gente tenta fazer com que a nossa equipe ela não seja especialista em todas as etapas, mas que pelo menos consiga é, tenha noção e consiga fazer um jogo do começo ao fim, né? Independente dos meios que vai utilizar. Então, por exemplo, eu não sou especialista em edição de vídeo, mas se eu precisar narrar, é que eu sou um pouquinho ponto fora do curvo, que eu trouxe um pouquinho dessa parada de narrar, né? Mas se um estagiário precisar narrar um storytelling, ele precisa ter uma noção de qual é a energia que a gente costuma trazer pro game, né? Então, qual que é a energia que eu quero trazer? E aí ele precisa ser capaz de dar voz pro próprio storytelling, que inclusive é uma coisa muito importante que a gente foca bastante no treinamento, que é a galera jogar, 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 jogar. Então vai jogar todas as salas que a gente tem no escritório ali na Rickshaw. Vai jogar todas as salas que a gente tem no Tatuapé. Vai jogar todas para a galera pegar esse feeling, principalmente do Game Master, que é essa animação de apresentar a sala e falar: Galera, vocês já jogaram Escape 60? Não? Então eu vou Uhum. explicar para vocês. Olha, as regras são essas. Não subam em lugares perigosos, não puxem fios, não enfia dedo na tomada. Então, pegar um pouco essa energia e também ter essa transição do agora, vocês estão presos dentro deste mega castelo pertencente ao Conde Drácula. Não nessa energia exatamente, mas é, Sim, não, total, total, muito trazer legal. uma coisa assim de entertainment, né? Passar a vibe, né, também, né? Bem. Exatamente. Como que você vai construir um texto, imaginar uma vibe e você não consegue nem me dar uma ideia disso, né? Você precisa ser capaz Uhum. de ter essa persona. Para mim, eu sou uma pessoa bem introvertida no geral, né? Nas minhas relações pessoais. Mas eu tenho que ter essa roupinha do cara que entretém, que consegue apresentar para um cliente quando você está mostrando um projeto corporativo. Qual que é a vibe? Qual que é a energia que essa atividade vai ter, né? Então isso é muito importante para a gente. Legal, cara, legal. Bom, você está falando para a gente aí também bastante sobre, bom, a galera fazer e o entregável, todos os trampos que o entregável tem que ter, mas eu queria entender também, uma vez você colocando isso na rua, entre aspas, né, fazendo as pessoas jogarem e tudo mais, existe algum tipo de interação ou melhoria que vocês fazem, sabe? Sei lá, uma segunda versão de algum escape que vocês criaram, ou uma vez que vocês entregam ele, ele não se mexe mais? E como é que acontece isso, né? Vocês pegam feedback de alguma forma dos usuários? Como é a interação e a melhora das experiências? Legal. A gente
É, é engraçado essa pergunta, porque a gente sempre imaginou que as salas tivessem meio que um ciclo de vida, né? Assim como todo produto de lançamento, né? E a gente descobriu que com escape rooms isso não existe. Não existe. Hum, Provavelmente também porque a gente pega muito pesado nos testes, né? Mas salas que estão lá desde a primeira interação do Escape 60, como Corredor da Morte, nosso maior sucesso, mais vendido em vários anos. Cara, uma sala de 8 anos. caraca. E ela continua sendo uma sala que vende bem pra caramba, assim. Uhum. É, então a gente claro, a gente colhe feedbacks, principalmente no primeiro mês, e a gente colhe pontos de fragilidade até para os Game Masters, né? Então a gente precisa saber se algum material está desgastando muito rápido, se algum reset está difícil de fazer, se algum mecanismo está demonstrando fragilidade, talvez ele quebre. E aí a gente pega isso e a ideia não é mudar a experiência, mas encontrar um modo da experiência permanecer aquela. Então, se a gente vai deixar um mecanismo atrás de algum acrílico para a galera não ter tanta interação direta, se a gente vai mandar refazer um móvel numa madeira um pouquinho mais grossa, de qualidade, para substituir e aí ter o mecanismo ter um pouco mais de durabilidade. Se a gente vai fazer essa setinha, essa bolinha na pista para facilitar, né? Então a gente faz um tracking ali, principalmente no primeiro mês, com muito cuidado de quantas pessoas estão saindo, quantas pessoas não, justamente para entender, poxa, será que tá difícil demais? E os Game Masters perguntam, qual etapa vocês acharam mais difícil, né? Ou a galera mesmo comenta, né? Tipo, caramba, eu não Uhum. consegui fazer tal negócio, é mó difícil. É, putz, talvez ali a galera esteja penando muito. Eu imagino que o fator frustração também tenha que ser levado em consideração, né? O cara que ninguém tá passando, talvez você tenha que levar isso em consideração para mexer alguma coisa ou facilitar algo, né? Exato, exato. Então, putz, a galera tá. O mesmo kit, né? Então, às vezes, a sala tá longa, Uhum, tem perfeito. muita coisa na sala. Às vezes, juntar duas etapas em uma só. é, Dar uma facilitada absurda em alguma etapa para que ela não compute tanto tempo no final das contas. É menos comum esse tipo de coisa acontecer, mas pode acontecer quando a gente tem uma taxa de amostragem maior, né? Querendo ou não, a cada dia fica mais difícil a gente conseguir encontrar grupos que nunca tenham jogado, né? Sim, Grupos que sim. sejam de confiança, que a gente possa falar, não, isso aqui é um teste, galera, tá todo mundo bem aqui, por favor, não quebrem as coisas. Para a gente ir testando, né? A gente testa bastante, mas às vezes fica difícil achar um grupo que nunca jogou para a gente ter essa percepção. Para a gente é sempre importante meter um grupo que nunca jogou dentro de uma sala para a gente ver qual que é a percepção de alguém que não sabe nada de escape room, sabe? Chegando cru, né? E ao mesmo tempo é importante saber a percepção de quem joga bastante para saber, putz, isso aqui pareceu muito com outra sala. Putz, isso aqui é uma red flag gigante, né? Eu não posso ter algo que a pessoa que joga muito Escape 60 fique falando, isso aqui é muito parecido com tal sala. Não, não quero isso. Isso eu não quero para minha experiência. Quero que fique, de fato, cada sala que a gente traga tenha uma experiência super diferente. Então, vou lá e dou um jeitinho naquela etapa. Ou eu mudo a roupagem, ou mudo ela completamente. Então, isso é importante, tanto o olhar do jogador experiente, quanto o olhar do completo noob, que não sabe muito bem o que ele está fazendo ali. O Kaique, você comentou que vocês fazem muito teste, né? E me vem a dúvida de como é que vocês balanceiam a dificuldade de uma sala? Porque você falou de várias coisas que vocês testam, mas para colocar ela ali, rodando, seja até mesmo uma sala
para uma empresa, seja uma sala do Escape 60 mesmo, vocês têm que garantir que tenha ali um tempo mínimo de jogabilidade, que o jogador não vai só resolver aquilo tudo muito fácil, mas também que não seja só coisas difíceis. E às vezes é muito complicado você só olhar e dizer, não, todo esse meu layout aqui está perfeito. Você mencionou testes, né? Mas vocês realmente fazem testes antes de colocar a sala a final? Vocês tentam realizar alguma forma de pesquisa? E até como vocês escolhem qual vai ser o próximo tema, né? Vocês pesquisam com alguns usuários, ó, o que que seria interessante uma nova sala? Então, há essa pesquisa com o usuário? A gente tem algumas pesquisas, mas geralmente elas não são muito explícitas. A gente colhe muito, principalmente, como eu falei, né? No primeiro mês a gente fica lá e tal, acompanha, conversa com algumas pessoas. A gente pega a sensibilidade do Game Master e a gente também tem o kit da unidade, né? Então, eu não posso ter uma unidade só com salas de terror, só com salas de suspense, só com salas de investigação. Eu preciso ter um kit ali que se complementa e que atende vários públicos. É, então, a gente tem muita mentalidade é, de achar, poxa, eu não quero ser contaminado pela opinião de poucos jogadores que são muito assíduos, por exemplo. Ou contaminado quando eu vou falar de temáticas, né? Contaminado só pelo viés de um tipo de jogador. Eu quero trazer experiências que as pessoas não esperam. Então, eu quero trazer o inesperado. Então, por exemplo, eu nunca vi um jogador falar que queria jogar uma sala no metrô. Uhum. Assim, nunca foi um cenário comentado. Mas a gente falou, poxa, ia ser da hora ter um metrô onde eu tenho telas que simulam as janelas, passando com o metrô passando do lado, Oh, que legal. uma parada assim. Então a gente foi lá e a gente construiu essa sala. Eu quero É, dizer que eu joguei essa sala, muito boa. show, show. É essa a ideia. Então, poxa, ninguém falou que queria jogar no metrô, mas quando você olha assim, caramba, eles fizeram um metrô. Faz todo Caraca, que da sentido, hora. né? Faz todo Ser um sentido. ambiente, né? Muito foda. A gente também, nossa, a gente correu atrás tanto disso, que a gente tem a equipe de cenografia. Hoje, é claro, naquele teste eu fiz o 3D da sala e tudo mais, lá no começo, mas hoje em dia a gente tem equipe que cuida só de cenografia, só da marcenaria, serralheria e tal. E, meu, o que que esses caras tiveram que fazer para construir um avião? A gente teve que conseguir poltrona da Varig, e assim, de ir atrás de um lugar que tivesse esse tipo de coisa, de reciclagem, né? E pegar esse material, fazer um refurbish, né? Fazer toda a reconstrução dele, tirar tudo que tinha de ferrugem, tudo que tinha de sujeira, né? Fazer tudo ficar limpinho para ter poltronas de avião de verdade dentro da sala do avião. Então Uhum. a primeira coisa que a gente pensou quando a gente pensou em fazer a sala do avião, por exemplo, foi, meu, qual que é a sensação de estar no avião? Se você perceber, tem um cheiro quando você está dentro do avião. Tem uma sensação do teto estar levemente arredondado na sua cabeça. Tem o bagageiro que dá a sensação de um teto mais rebaixado também. Então a gente pensou em toda essa sensação que a gente queria fazer, né? Toda essa experiência e foi atrás desses itens específicos, porque sem eles não daria para criar sala, né? Então a gente não, para temáticas a gente tende a não ser tão contaminado pelo público, justamente para a gente poder ter essa maleabilidade de trazer coisas novas. Às vezes, para licenças, a opinião pública faz bastante diferença, né? Então, a gente tem licença com Peaky Blinders, a gente tem um sucesso que nem a gente esperava que fosse tão grande, que é o Chaves, né? A gente tem a Vila do Chaves, Porra, muito legal. que pô, é muito legal. E a pessoal pensa, nossa, a Vila do Chaves vai ser para criança? Não,
A gente fez um jogo para adulto, É, mas é porque é os adultos que gostam, né? e é os adultos que gostam. Sim, sim. E aí, por exemplo, a gente tem o DPA, que obviamente vai só a criança, né? E tá tudo certo, a gente fez pensando nisso mesmo. Só que a gente fez Bob Esponja. Aí Bob Esponja a gente travou. Putz, É pra quem, né? faço o jogo para adulto ou para criança? E a gente teve que fazer um mecanismo que no começo do jogo você escolhe. Hum, Não dava para fazer dois resets diferentes. Ia ser muito ruim chegar uma equipe de criança, eu ter que fazer um reset, chegar uma equipe de adulto, eu vou ter que fazer um reset. Não, eu preciso deixar isso o mais cômodo possível para os Game Masters. Então, os dois resets estão ao mesmo tempo na sala, só que no começo você escolhe um mecanismo. Então, a gente te dá duas opções, o jogo de adulto e o jogo de criança. Quando você ativa o mecanismo de adulto, vem a trilha do jogo de adulto, e quando você ativa o mecanismo de criança, vem a trilha do jogo de criança. pô, que legal, cara. Ah, é Então, muito foda. então a gente pensou e falou, não, esse aqui tem que ser para os dois porque vai ser legal pra caramba e dito e Uhum. feito, assim. A gente tem públicos muito mistos jogando Bob Esponja, assim, seja de pais com os filhos, e seja de galera fazendo aquece de balada. Não, vamos na sala do Bob Esponja, vai ser muito legal, sabe? Que Então da tem hora. bastante isso. Você comentou que a sala do corredor ela tá aí há 8 anos, né? Uhum. E aí a minha pergunta é, como é que vocês têm, quais são as métricas que vocês usam para medir sucesso? Obviamente vendas em pessoas que estão lá, né? Mas como é que vocês olham também para uma sala e falam, pô, essa sala aqui já deu, já chegou no momento dela, às vezes é porque a venda está caindo, ou às vezes porque vocês entenderam que talvez precisa mudar, precisa reformar. Quais são as métricas de sucesso? O que é que vocês estão olhando enquanto o jogo está lá vivo? Então, a gente tem algumas métricas que são importantes. Claro, a maior delas vai ser vendas, né? Só que sempre que uma sala ela cai ou vem demonstrando um declínio em vendas, a gente não fala, poxa, vamos substituir ela. A gente pensa, por que que essa sala está tendo um declínio? E aí a gente faz alguns estudos, né? A gente vê marketing. Ah, quando foi a última vez que um post dessa sala foi pro ar? Quando foi a última vez que a Legal. gente fez uma ação promocional para essa sala? E a gente tem métricas um pouco estranhas para o nosso marketing, porque a gente não costuma fazer muita promoção de preço. A gente costuma fazer mais eventos, vídeos que demonstram a sala, ou fotos e tal. A gente investe mais na pessoa tentar enxergar aquela experiência para até para construir mais. Então a gente pensa, poxa, em vez de gastar uma tonelada em marketing dando desconto, que tal a gente fazer um vídeo super trabalhado dessa atração? Então a gente tem uma produtora que é parceira nossa que está produzindo vídeos das salas e tal, só que esse processo demora um tempo, assim, leva uns 2 meses para ficar pronto cada um. Mas a gente já tem uns vídeos muito bacanas, assim, de algumas atrações que são, tipo, um uau, assim, a gente vê que é um chamariz muito, muito legal. Então a gente pensa justamente nessas ações que a gente está fazendo, se essa sala está sendo contemplada, né? A gente pensa, essa sala ela traz um valor importante para essa unidade, né? Então ela está sendo compondo essa unidade da maneira correta. Então, poxa, eu tenho uma sala de suspense aqui, é essa única que está performando mal. Poxa, ela faz parte dessa composição, ela é importante para trazer público para cá, mesmo que ela em si não esteja vendendo bem. Eu tenho uma sala que ela é super ampla e eu faço festas lá. Então essa sala ela compõe bem porque ela é importante para vender festa de aniversário. Por exemplo, eu não posso colocar na mesma balança uma sala infantil que vai vender basicamente só de final de semana, Aham. com uma sala normal que eu vou ter happy hour, eu vou ter empresa, eu vou ter reunião, eu vou ter um monte de coisa ocorrendo nessa sala que agrega um valor monetário, enquanto na infantil não, mas a infantil ela agrega um público importante para gente e que eventualmente a gente pode, que eventualmente não, mas que é importante para a gente
como target, né? Então a gente tem essa série de métricas. Se, poxa, realmente, né, ela não está fazendo sentido nessa unidade. É, ela não está performando bem, independente das ações de marketing que a gente faz. E realmente essa ação aqui não está funcionando, aí a gente fala, legal. Quando a gente tiver uma nova, seja uma oportunidade de licença, seja um gap no nosso momento de trabalho, quando a gente tiver uma nova oportunidade para montar uma sala, a gente vai montar aqui. E às vezes é puramente novidade pro conjunto da unidade. Pode Então, crer. então, por exemplo, Moema existe há muito tempo, a Vila Olímpia existe há muito tempo. Pô, vamos colocar uma atração nova lá para a galera voltar a visitar a unidade, né? Porque poxa, a gente Uhum. está abrindo Santana. Obviamente, Santana vai ter mais marketing do que as primeiras unidades que a gente já fez. Então, vamos criar uma atração nova lá para movimentar, e aí dentro disso a gente escolhe qual atração é mais. é, se adequa mais a substituição e a gente substitui. Então tem bastante desse pensamento também. Não há, são decisões que dependem de uma série de indicadores ali e que a gente precisa estar sempre alinhado. Eu sou um jogador, eu não diria ativo, porque não faz tanto tempo assim, faz bastante tempo que eu joguei. Nem tanto, eu joguei em dezembro. Assim, por falar a Porra, verdade. não faz quase nada. É, mas. Não joga desde o ano passado! É, Cadastro. badunts. Não, mas não foi, tipo, foi institucional, foi com a empresa, então não foi ativamente. Mas, isso não era o ponto da pergunta. Eu, eu já tive a experiência de jogar a mesma sala e, por coincidência, não só em dois locais diferentes, mas dois países diferentes. Nossa, Caraca. E, e assim, eu entrei na mesma sala sem saber, né? Eu não sabia que elas eram ligadas em uma ela estava com um nome e aqui ela estava com outro nome. Eu não sabia a conexão delas, mas enquanto eu jogava, eu fui percebendo que os elementos eram parecidos. Tinha, na verdade, boa parte da sala se resolvia da mesma forma. Eu sabia, por exemplo, quando tinha um jump scare, eu conseguia resolver algumas coisas dela, mas eu também percebi que tiveram muitas coisas que mudaram. foi o do Escape 60 mesmo? Não, não, não. Eu Ah, não tá. lembro se foi do Escape 60 que eu joguei no Brasil. Que a gente tem um único caso de mudança de título, que foi no Corredor da Morte do México, que eles queriam colocar algo mais local. Hum. E aí foi o único momento em que a gente falou, faz sentido mudar o título dessa atração, assim. Aí eu fiquei, caramba, será que ele jogou especificamente Corredor da Não, Morte não, aqui não, no não. México? Uhum. Eu joguei uma sala, eu acho que foi do Zodíaco, se eu não estou errado. E eu não sei se ela era do Escape 60 quando eu joguei no Brasil. E aí, o que eu já ouvi falar também, que muitas vezes se compra salas, né? O que as pessoas, donos de escapes, em vez de contratar um game designer, por exemplo, ele contrata ele compra já um projeto de uma sala feita. E eu queria entender como é essa negociação, não necessariamente a negociação, mas como é que vocês incorporam isso? E pelo que você acabou de comentar, provavelmente vocês já também exportaram salas. Então, como é que essa adaptação vai para fora? O que é necessário manter quando se vende uma sala? O que é necessário adaptar quando você recebe uma sala? Então, como é essa troca, essa venda de salas? E até há um contato entre game designers de escapes diferentes? É, então, tem uma coisa que é complexa e até controversa no mundo de escapes, que é o seguinte: não é tão caro montar um escape seu por conta própria. Digamos que você e sua esposa, você e seu companheiro queiram fazer um escape room porque vocês gostam muito e vocês querem abrir o seu próprio escape room. Vocês mesmos vão tocar, vocês vão monitorar lá e tal, mas vocês não manjam muito de fazer jogo novos assim. O que existe muito lá fora, tá? Que é o seguinte, existem um mercado de game designers, de escape rooms, que vendem projetos para essas empresas um pouco menores. Aqui no Brasil, pelo que eu sei, não tem.
ninguém que venda projetos, eu posso até estar enganado. Mas lá fora isso acontece, e inclusive acontece de você ir no escape room da Flórida e aí ir um pouquinho mais para dentro do país e no outro escape room ter duas salas com nomes completamente diferentes e serem a mesma sala. É, Isso acontece justamente por causa desse mercado de jogos. Então, às vezes a pessoa realmente não sabe muito bem fazer jogos e tal, e fala, poxa, eu vou comprar um projeto. E esse projeto, às vezes, já vem, inclusive, com os mecanismos para você instalar. Então, vem com um guidezinho ali do que você tem que ter, né, de estrutura básica e vem uns dois, três mecanismos ali que você pode instalar e alguns assets específicos. E aí isso vem para você e você monta o seu próprio escape room. É, Lá fora isso tem se tornado um problema justamente por causa disso, né? As pessoas não sabem quando você tem um escape room comprado, né? E aí a pessoa acaba correndo o risco de jogar o mesmo jogo em dois locais diferentes sem nem ter noção. Aqui a gente não costuma fazer o nosso benchmarking no Brasil, por uma questão ética mesmo, né? A gente, querendo ou não, quando você se polui de ideias que estão tão próximas, você vai acertar alguma coisa que é muito perto daquilo que você viu aqui, né? E então a gente tem até um contato com os demais escape rooms, mas nunca a equipe de design, né? Geralmente é a equipe de gestão que tem ali um contato com os demais escapes, mas a gente não. O Escape 60, ele franquia. Então a gente tem o Escape 60 do México, que é um franqueado, por exemplo. E as franquias às vezes podem sugerir algum tipo de localização, né? A gente teve no Chile, que infelizmente fechou durante a pandemia também, mas como a gente está literalmente levando o jogo para outro lugar, faz sentido que eles façam algum tipo de localização para que a sala performe bem ali, que chame atenção no título ali, né? Que nem você localizar título de cinema, né? No Brasil, isso funciona. Nossa, isso Aham, é. Ou acerta muito bem, ou é uma droga completa. aham. Então, como a gente confia no franqueado que tá no local, né? E se ele falar, poxa, esse nome aqui, do jeito que vocês proporam, não vai funcionar, a gente fala, beleza, o que que você sugere? E aí ele dá a sugestão dele de localização. Mas é, quando a pessoa vai jogar lá, ela sabe que é o Escape 60, ela sabe que é uma sala de prisão, ou seja, quando ela vier para o Escape 60 do Brasil, ela vai olhar o Corredor da Morte e vai falar, não, o Corredor da Morte, acho que é exatamente a mesma sala. Fica muito, muito na carinha ali que é a mesma sala. Mas a gente sabe que existe esse mercado, a gente não tem, né, a gente tende a não se envolver muito com isso justamente porque a gente tem a nossa própria equipe, a gente tem a nossa própria estrutura, tanto para fazer mecanismos, né, quanto para fazer o design e o storytelling das salas, né. É engraçado até que tem coisas que dentro do Brasil, ou dentro até de São Paulo, tem temáticas que performam melhor em determinadas regiões. É uma Caraca. maluquice. Mas realmente a gente faz o design de todos os nossos jogos, mas a gente sabe que isso acontece também. Existem feiras, né? Eu já cheguei aí em uma antes da pandemia, que são grandes reuniões de escape rooms, né? Então, tem diversos projetos, seja a gente viu um castelo que a galera consegue montar em eventos, assim, que é super maluco, né? A gente faz bastante salas para eventos, então a Comic Con, a CCXP, a gente está lá desde 2015, a gente não perde um ano de CCXP, a gente sempre está lá com algum parceiro, e a gente faz os jogos de acordo com o que eles pedem, né? No, Na Comic Con passada, se não me engano, a gente foi pro stand da Xbox com Fortnite, né? Ah, que legal, cara.
Então a gente faz isso, mas a gente sabe que existem essas soluções prontas, seja para alguma agência que quer, também tem isso, né? Existem empresas que fazem escape rooms só para eventos. Uhum. Então, Especializado. esses são, meu, a gente só faz para eventos. E provavelmente assim como o Escape 60 tem suas cartas na manga para levar para eventos, né? Coisas legais que a gente consegue instalar lá no local. Essas pessoas também têm seus próprios props, nessas convenções de escape rooms. Tem um monte de gente que vai lá e expõe prop, seja de maleta escape room, já vi mistério feito com realidade aumentada e tal. Porra, que legal. E, é mó legal que tem umas rodadas de conversa também e tal. Seja para donos de escape rooms, e dá para notar que quando eu fui para lá, tinha donos de escape rooms que realmente é tipo um negócio local, sabe? Você pode ter uma franquia de padaria, né? Ou você pode ter só, eu quero montar minha padaria aqui, tranquilo, tal, vou ter meus próprios tipos de pão. E a gente via que tinha muitos negócios familiares, assim. Eram super pequenininhos, mas que super se empenhavam ali em trazer coisas novas e estavam lá para trocar ideia e tal. Lá fora a gente viu que impressão 3D Escape Room é mega, mega, mega difundido, né? A galera usa bastante para repor itens que quebram e tal. Então, esse tipo de evento existe e é super bacana, dá para trocar ideia, tem palestras de pessoas que fazem projetos diferentes, né? Por exemplo, o Escape 60, a gente já fez um projeto num avião, né? A gente fez pro voo inaugural da Latam, que era São Paulo-Las Vegas direto, voo direto. Caraca. E aí, dentro do voo, a gente fez um escape room pra Nossa, que galera, da sabe? hora, velho. Que legal. E lá a gente viu, tipo, experiências bizarras, assim, ah, um bilionário contratou a gente para fazer um escape room que se passasse em vários países enquanto ele estava num cruzeiro, Ô, tipo, louco, aí sim. doido, 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 bizarro. Fizeram num trem expresso também na Europa. Então é muito legal ter contato com esse tipo de ideias, assim. Esse tipo de eventos é o melhor fórum, assim, para ter contato, assim, com esse tipo de ideias, assim. É bem legal, dá para conversar com umas pessoas de fora e a gente acaba tendo sempre uma visão diferente, né? Tem uma visão de como é construído localmente, o que dá para a gente trazer para o nosso público no Brasil, o que não dá. E a gente tenta sempre não esbarrar em quem está fazendo aqui no Brasil também, né? Eu acho que é um jeito saudável da gente fazer um tipo de pesquisa, mas não ficar muito contaminado e a galera não ficar, poxa, mas eu acho que eu joguei alguma coisa assim parecida no outro escape. Total. É, então, tem que ter um cuidado, assim, né? São Paulo, principalmente, tem bastante escape rooms diferentes. Então, a gente tem esse tato, né? Cara, você falou bastante aí da galera, né? Você já comentou da galera até que é os marceneiros, falou do pessoal que trabalha como master, você comentou sobre até os próprios designers e tudo mais, mas eu queria entender com você, além de toda essa galera, né? Levando essa galera em consideração, para desenvolver de ponta a ponta um escape room. Quais são os profissionais que trabalham diariamente, pode-se dizer assim, no desenvolvimento do Script Room, do começo da concepção até a entrega dele? E como o designer, né, que eu imagino é um cara que está participando ali desde o começo, ele interage com essas outras pessoas, sabe? O designer, ele tá no começo até o fim, ou uma vez ele entregando a proposta, ele já vai para o próximo, sabe? Quem são essas pessoas e como é que é essa interação com elas, com o designer? Show. Como eu disse anteriormente, o responsável do projeto ele tem que acompanhar Uhum. da concepção até a entrega. E depois da entrega ainda tem que acompanhar um pouquinho mais para ver esses feedbacks da galera. O primeiro mês que você É, comentou, né? Total. isso.
Então, só para quebrar, as ideias de temáticas vêm da equipe de design. Uhum. Então a gente pega, faz um estudo, claro, tem como toda organização que cresce, né? A gente vai ter as opiniões da mesa societária também, para entender o que, que o comercial ouviu que a galera queria, o que, que o marketing ouviu da galera nas redes sociais, e que são meio que é o nosso filtro para receber isso, né? É, então eles dão uma opinada, mas meio que quem bate o martelo assim é a equipe de design, né? Então a gente vai lá, primeiro escolhe a temática, né? Ah, vai ser um castelo, a gente queria fazer muito castelo, vai ser uma casa mal-assombrada, vai ser um cemitério, enfim, a gente escolhe ali o que que seria esse cenário. A gente cria um storytelling que a gente entende que faz sentido. Então, por exemplo, muitos cenários podem casar um storytelling de suspense, um de terror, um de investigação, um de aventura. Qual storytelling a gente vai querer fazer para esse cenário aqui que a gente está propondo? Então, a gente olha para onde essa sala vai ir, vê o kit da unidade em qual ela vai estar inserida, e fala, não, beleza, vai ser essa temática aqui. Sei. Então a gente faz toda essa composição, escolhe a temática, beleza, aí a gente começa a escrever. Ah, os storytellings de Escape, eles precisam vender para o público muito rápido. Então a gente tem, os nossos storytellings não passam de 2 parágrafos, no máximo, estourando. É um pitch de elevador, É, quase, né? é exatamente isso. E a gente tem a nossa própria estrutura textual também, né? Então a gente tem meio que uma estrutura de texto que funciona para chamar a atenção do nosso público. E aí a gente faz esse storytelling, fala, legal, aqui tem uma ideia muito bacana, mas ela não tô conseguindo contar ela direito. A gente tem N técnicas de storytelling, né? Quando a gente fala de storytelling, por exemplo, quanto mais detalhes você dá, é, mais crível aquilo fica. Então, se eu falo, vocês estavam perdidos numa cidade quando entraram numa floresta e lá encontraram uma cabana. De repente, a porta se fechou e agora vocês têm 60 minutos para sair. Isso é um storytelling. Uhum. Aí se eu falo, durante uma viagem com amigos à cidade de Woodswood, você decidiu que um piquenique na floresta seria decidiu que um piquenique na floresta Legendary seria uma ótima ideia para aproveitar o ar bucólico da estação da primavera. Lá, vocês encontraram uma cabana que tinha a marca de Chandrasil. Curiosos, vocês decidiram adentrar a cabana de Chandrasil e, de repente, a porta se fechou e uma mensagem das trevas veio ao seu encontro. Chandrasil amaldiçoa todos aqueles que aqui entram, mas se forem bons magos, serão capazes de sair daqui com vida em até 60 minutos. Boa sorte! E aí você já tem um storytelling que é um Perfeito, pouco mais perfeito. interessante e Aham. tal. E aí, Você colocou detalhes, né? Você colocou, envolveu mais a galera, né? Muito bom. exatamente. E aí o storytelling também dá insumos para a gente trabalhar no jogo. Então a gente tenta nunca colocar nada muito avulso no jogo. Então, se eu tô numa cabana, eu vou. Poxa, o que que eu posso ter numa cabana? Eu posso ter uma cabeça de animal empalhado. Então, eu vou ter que fazer um enigma com uma cabeça de animal empalhado, porque faz super sentido estar na cabana. Eu posso ter uma lareira. Então, vou fazer um enigma com a lareira, que faz total sentido fazer um enigma com a lareira. É, tem essa coisa do Chandrasil. O que que é isso? Então posso ter uma passagem secreta que vai para uma sala de poções. Tudo isso vai ajudando a gente
a conseguir elementos que a gente vai, que a gente já traz nessa etapa de concepção. E aí a gente apresenta a concepção para a mesa diretora, galera falando ok, com esses elementos, a nossa arquiteta já tem como fazer uma estrutura de sala. Ah, legal, vocês falaram de lareira, eu vou colocar uma lareira aqui, eu vou ter uma janela que dá para o mato, eu vou ter uma passagem secreta aqui nessa parede de pedras que vai levar para a sala de poções, e ela já faz, inclusive, a gente não interfere nesse trabalho, a gente traz esses elementos e ela faz todo o desenho da sala, com todos os itens que vão estar lá. É, então, se vai ter uma mesa, se não vai ter uma mesa, se vai ter uma cadeira, se não vai ter uma cadeira, se vai ter uma poltrona, se vai ter um rifle ali em cima, Uhum. tudo isso a equipe de arquitetura dá para gente. E, e aí entra tanto a equipe de execução, que é marcenaria, que é a equipe de cenografia em si, que vai fazer a pintura, a roupagem do cenário. E enquanto eles começam esse período de pré-produção, a gente também já está pensando nos enigmas. Então, o projeto está aprovado, a gente já tem mais ou menos o que vai ser a sala. Bora pensar em como vão ser os enigmas. Então a gente pensa, poxa, o que que seria legal de mecanismo para ativar numa lareira e abrir uma passagem secreta? Poxa, ia ser muito legal, isso é uma coisa que é uma tristeza. Ah, Sabe aquelas tochas que você puxa e abre uma porta sim, secreta? Tem sim, em todo sim, sim, filme. sim, sim. Aquela desgraça vira uma alavanca. Então, qualquer pessoa que tenha um pouco mais de força Vai física quebrar. vai Sim. destruir aquilo. Exato. A primeira oportunidade ele vai puxar com força demais. Não dá Exatamente, é para fazer o muito livrinho triste. que você puxa e ele abre algo, né? Porque com certeza o cara vai arrancar o Exatamente, livro no braço ali. exatamente. Então, a gente já vai dando essas ideias, vai fazendo um brainstorm, e aí vai, a princípio, sem julgamento, né? Porque a gente sempre tenta achar um jeito das coisas funcionarem, né? Mas aí a gente pensa, poxa, essa tochinha é mó legal, né? Mas se eu chegar assim, plé, ela vai quebrar e não vai funcionar. E a gente já vai filtrando essas coisas. Aí, uma vez que a gente filtrou, a gente vai dividir os trabalhos. Então, se tiver algum aplicativo, é, normalmente eu faço, ou alguém me ajuda a fazer também. Eu tenho um mínimo de conhecimento ali em Unity, programação e tal, para poder fazer essas interações tecnológicas, né? Ah, é até engraçado que a gente tem o pessoal de tecnologia que mexe muito com Arduino e tal, mas não sabe nada de programar Uhum. com Unity. Aí eu programo a parte em Unity e faço os acionamentos para o Arduino. E aí o pessoal pega a mensagem que eu mandei e transforma no acionamento físico, assim, é uma interface muito legal, muito maluca. Mas aí a gente conversa, o que que vai ser de infraestrutura? Então a gente vai ter que passar cabo e instalar ar-condicionado, básico. Onde são as saídas de emergência? Também é nossa preocupação número um. É, toda passagem secreta, legal. E se ela fechar? Não, tem que ter um botão de emergência, para a galera não ficar presa. Ah, mas e se eu for parar na outra porta e ficar ali preso? Então vai ter uma saída de emergência ali. Então a gente já vê esses pontos. Passa a fiação para todos esses pontos, então entra uma galera de infraestrutura ali que vai justamente fornecer esses pontos de TI, onde que vai cada fiação, se vai ter um relé ali que vai ter um mecanismo. Não importa o mecanismo nessa etapa. Vai ter um mecanismo. Então vai ter que puxar fio para o quadro principal da sala, e a gente vai fazendo toda esse aparato de infraestrutura mesmo da sala. Então, quando a sala já está com as paredes levantadas,
a gente já não tem pouquíssima maleabilidade para falar, quero colocar um mecanismo novo. Não, a gente já tem que ter pensado nisso. Então sobe tudo isso. Tem a galera de cenografia que justamente vai pintar, poxa, não vale a pena colocar não vale a pena colocar madeira de verdade. E o papel de parede fica muito fica zoado. Então o que que eles vão fazer? Vão pintar tábua por tábua na Caraca, que parede para trabalho. dar bem aquela cara legal assim de cabana de madeira. É, Vão fazer os vincos. Nossa, o trabalho deles é excelente, assim, ridículo. É, Aí entra o nosso TI, né? Que vai colocar o mecanismo, vai fazer toda a interação com o pessoal de cenografia e marcenaria para, esse mecanismo aqui, quando você coloca um vaso de planta em cima, vai abrir a passagem secreta. Legal. Então o que que vai ter que ter nesse vaso? Aí tem que ver o que que vai ter de acionamento nesse vaso. O que que vai ter na base? Qual que é a grossura que a base pode ser para o sensor captar? É, Enfim, ele vai fazer isso para marcenaria, fazer o móvel adaptado para o mecanismo. É, a equipe de marketing, assim que a gente tem o mínimo da sala levantado, ele já tem que dar um jeitinho de achar uns cenários ali para tirar foto, para fazer divulgação. Sim, legal. E quando a gente já tem a estrutura completa, a gente já começa a fazer testes. Mas falta a mesa que vai aqui. Mas falta fazer o acabamento desse móvel. Beleza, a galera tá fazendo teste, eles sabem disso. É, E aí a gente vai para a finalização, de novo, com cenografia e com a gente junto, para ver essas coisas pequenas, né? Que são quina, farpa, tudo que é de micro acabamento para ninguém se machucar. Às vezes, ainda surge a oportunidade de colocar um enigma que a gente não pensou. Por exemplo, você entra numa. A gente fez todo esse desenho da cabana e tal, mas a gente não tinha pensado no rifle que a cenografia comprou. E no rifle tem lá o Winchester 1978. Pô, isso tá legal pra caramba. Não dá pra gente colocar alguma etapa que envolva isso? E use, né? Que use, aí a gente vai lá e fala, não, vale a pena criar uma etapa a mais ou substituir uma etapa que não tá tão legal por essa etapa aqui que usa o Winchester 1978, sabe? O cenário dá muita ideia, né? A gente acaba tendo isso. Às vezes, um desenho no teto, um desenho que use ponto de vista, assim, só olhando a grade por esse ponto de vista específico, você vai conseguir enxergar os tracinhos que estão lá atrás, formando um número com os tracinhos que estão aqui na frente. Então, dar essas ideias. E aí, beleza, a sala foi entregue, a gente abre para o público. E a gente começa a acompanhar. Claro, antes disso ainda tem as dicas, né? A gente tem que Uhum. produzir as dicas. Tem gráfica, muitas vezes tem gráfica envolvida no meio, para a gente poder fazer uma pista de papel envelhecido, ou a gente fazer uma placa de PS, que normalmente a gente não usa papel, né? Que é coisa que amassa. A gente usa ou material rígido ou usa algum tipo de. Feito a laser na madeira, sei lá, para ter uma durabilidade maior e justamente garantir que daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a um ano, se você jogar aquela sala, ela vai estar nas mesmas condições que uma pessoa que jogou no dia da estreia, sabe? É, assim, o bagulho não decompõe, né? Não estraga. Muito legal. Um grande cuidado, né, cara? E não muda o jogo. Uhum. É, exato. Ô, Kaique, a gente vai chegando agora no final, e aí eu tenho uma pergunta que ela é até pessoal, assim. Sempre me perguntam quando, que tipo de jogo você gostaria de fazer? Eu sempre falo que eu gostaria de construir uma sala de um escape room. Eu gostaria muito de
de ter essa oportunidade de ir lá e conseguir fazer uma sala do início ao fim. E para as pessoas assim como eu, que gostariam de entrar nesse mercado de escape room, o que é que, quais são as dicas que você tem? Onde você recomenda procurar? Como é que faz para entrar nesse mercado? Primeiro ficar ligado, né, nas vagas e tal, sempre surge. Existem muitos game masters que a gente pede opinião hoje em dia. A gente tem uma pessoa que era game master hoje dentro da equipe de desenvolvimento. Inclusive, o meu outro sócio, ele entrou na empresa como game master, ele insistiu, insistiu, insistiu até que ele entrou para a equipe de desenvolvimento. Hoje ele é o gerente de projetos. É, e ter contato. De verdade, Pietro. Se você escrever muito bem, a gente já pode conversar. Porque é difícil encontrar gente que pega é, essa, essa energia do escape room, né? De não ter essa ideia de lógica arbitrária e tal, de entender bem como que é a linguagem de cada coisa e tal. Não é simples. O treinamento das equipes costuma demorar bastante. A gente costuma, inclusive, contratar como estagiário, sempre na ideia de efetivar, porque é difícil encontrar essas pessoas, mas ao mesmo tempo tem gente que está na indústria faz muito tempo, e a gente já teve experiências assim, que não conseguem muito bem pegar essa dinâmica, porque eu falei aqui um monte de coisa, e se eu for quebrar no fim do dia, no fim do dia eu sei Photoshop, eu sei Illustrator, eu sei editar vídeo, eu sei narrar, eu sei apresentar, fazer dicas e tal. Nem tudo eu vou falar que eu sei fazer no nível de um artista, mas se eu precisar apresentar uma ideia, ela vai estar muito completa por causa desse kit de ferramentas que a gente consegue dominar, nem que seja basicamente. E aí, se a gente precisa de uma arte um pouquinho mais legal, a gente pede ajuda e tal. Mas quando a gente vai apresentar um enigma, às vezes ele precisa de arte. Eu vou apresentar uma ideia, às vezes essa ideia precisa de energia. E conseguir um profissional tão versátil para a gente é muito valioso mesmo. A gente vira e mexe quando a gente tem vaga, a gente posta no LinkedIn mesmo, pode. é, claro, sempre, a galera de escape room é muito. A gente não sabe muito bem onde a gente se encontra, né? A gente é de indústria de jogos, a gente é jogo de tabuleiro, Um pouco de é, tudo, né? mas a Exato. gente sempre Qual é essa gangue? mas a gente sempre, independente se é Escape 60 ou não, acho que todo mundo fica muito feliz quando você puxa para trocar ideia e fala, poxa, achei isso aqui muito legal, isso aqui poderia ter XYZ. Eu tive essa ideia aqui que seria muito bacana. E aí você vai construindo esse relacionamento, né? Muitos sócios de escape rooms pelo Brasil acabam se formando dessa forma, né? Poxa, montei tal um jogo lá em casa, vamos lá, vai ser legal. É, então, como não é um mega mercado, é uma coisa meio orgânica, né? As pessoas vão se chamando e tal. E aí essas coisas acabam se construindo mais organicamente mesmo. Pô, que legal. Que eu queria falar um pouquinho para os game designers no geral, né? Que a comunicação escrita, eu acho que em qualquer indústria vai fazer muito bem para a galera. Eu acho que a galera esquece um pouquinho disso às vezes. Então, muitas vezes, praticar só a escrita, né? Fazer uma novel, sei lá, no RainPy, Uhum. pode ser uma baita porta de entrada para lugares que você nem imagina, assim. Então, acho que fica uma dica aí para a galera dar uma atenção a mais a isso, né? A gente tem, hoje em dia, os narrative designers e tal, e a galera não sabe muito bem como essas coisas se formam, mas é, escrever você só melhora praticando, né? Só melhora fazendo, né? Então, isso é bem interessante também.
Acho que é isso, mas é engraçado. O Pedro falou que queria fazer escape rooms. Meu sonho era trabalhar com jogos digitais. Assim, Ah, que legal. era doido para fazer. Tanto que eu sei programação por causa disso, né? Eu Legal, legal. sou rato de Unity desde 2014. Hoje em dia eu não nem me dou muito bem com as últimas versões ali, 2020, É, 2023. sim. Eu olho assim, meu Deus, por que tanta coisa aqui? É, dá, mano, tem o do, nem eu que mexo diariamente entendo todas as ferramentas que os caras estão adicionando no negócio. É Já complicado. virou uma loucura. Uhum. Mas bom, vamos lá. Bom, Kaique, a gente tem a última perguntinha que a gente sempre faz pro pessoal que é convidado aqui, né? Vamos lá. Eu queria que você desse sugestões pra gente, dado que a gente está sempre falando de joguinho, né? Falar da parte boa. Por favor, se possível, sugestões pra gente de joguinhos para as pessoas jogarem. Pode ser jogos digitais ou podem ser salas de escape room, que você acha que faz sentido, que vocês acham que vale muito a pena porque é uma experiência diferente ou é uma experiência muito bacana. E também, se você tiver também ideias de outras pessoas ou profissionais da indústria para pessoas seguirem, para aprender mais sobre escape rooms, ou aprender mais sobre desenvolvimento de jogos em geral. Então, sugestões. Então, vamos lá. Dica de joguinho para galera jogar e sugestões de pessoa, se tiver. Show. Eu acho que eu vou dar isso de um jeito diferente. O Legal. que acontece? Eu acho que é até um conselho legal, porque recentemente eu tô no programa de São Paulo, ali como mentor de algumas startups, e também estou no programa de Mentorias Brasil. Eu acho que é um programa super legal que a gente tem que divulgar, porque tem muita gente com dúvidas assim. Uhum, que legal, cara. E que, meu, tem uma galera lá que eu falo, meu Deus, eu queria ter tido a ajuda dessa galera quando eu tava perdido também. Então, o programa Mentorias Brasil tem muita gente lá super experiente que você pode tirar dúvidas com. Ah, mas a ideia aqui, para quem quer trilhar game design, principalmente para áreas mais laterais, assim, é, eu indicaria aprender a gostar da tecnicidade, que é você olhar um filme, um jogo ou uma obra, seja lá qual ela for, principalmente livros também, e aquele negócio não falar com você, não ser para você, aquele tipo de história não pega com você, só que você tentar entender o que que é bom nisso. O que que o autor fez de legal? Por que que o pessoal gosta disso, né? Por que que o pessoal gosta disso? E toda vez que você entende um pouco disso, você aprende a se comunicar com um público diferente. Você tira novas ideias, novos modos de trabalhar suas próprias coisas, né? Eu tive um baita choque começando a trabalhar com escape rooms, porque eu sou muito fã do Kojima. Sou muito fã do Ah, Hideo Kojima. legal. É, então, eu sou fã de esquisitice, Você é fã dos Correios também? eu sou fã dos Correios, é, Você é fã de homens de tapa-olho. homens de tapa-olho, com uniformes muito coladinhos. Sim. Então, cara, a quantidade de texto que esse desgraçado coloca nos jogos é ridícula, né? Então, na primeira oportunidade que eu tive de tocar uma sala, assim, que eu tive mais, ainda como estagiário, mas que eu tive mais poder sobre um projeto, eu tentei fazer como se fosse um jogo em que você tivesse que analisar uma série de relatórios de exército, sabe? Foi num jogo que se chama E60 Missão. E a galera tinha que analisar esses relatórios para descobrir uma série de pessoas e uma série de locais. E tinham que associar essas pessoas a esses locais. E, meu, fiz, sei lá, uns 20 relatórios que tinham partes que estavam omitidas. E aí você tinha que ler, associar uma parte com a outra para descobrir de onde a pessoa vinha. E isso contava uma baita história legal, não sei o quê. Ah, Eu coloquei a galera para testar o jogo. E a galera descobriu onde estavam as cartas, sentaram no chão e falaram: tá, o que que a gente faz com isso? Putz, eu errei nesse jogo. Assim,
Se fosse talvez um jogo digital que eu precisasse me concentrar na resolução de um desafio específico, com tempo ilimitado, por exemplo, tem um jogo chamado Zero Escape, uma franquia de jogos chamada Zero Escape, Conheço. é, Sim. que, meu, eles têm enigmas ali que você passa horas tentando solucionar. São uns enigmas bem difíceis, bem difíceis. Mas que pro produto que eu estava fazendo não era adequado. Então eu peguei, poxa, o que que tem de legal nisso? E como que eu posso traduzir isso na linguagem do Escape, né? Então eu peguei e falei, não, eu tenho que transformar isso em coisas interativas. Então, em vez de uma carta, eu coloquei um caixote com uma sinalização. Aí eu coloquei um negócio que você tinha que ir num rádio e decifrar uma gravação em outro idioma. Aí coloquei um recorte de jornal. Tipo, foi transformando todas essas cartas em coisas que fossem mais interativas, mais intuitivas e mais divertidas para a galera que queria jogar aquele escape room, que queria jogar um escape room do Escape 60, que era esse meu público. Então, não adiantava tentar meter a fórmula Kojima e querer contar a história da minha vida dentro daquele escape room. Aquele produto não é para isso, não serve para esse tipo de comunicação. Eu tinha que adaptar o que eu achava muito legal para essa mídia que eu tinha, né? Então, é, hoje em dia, quando eu vejo um filme e eu vejo que ele é bem feito, às vezes o filme pode não estar falando comigo, eu não tô ligando muito pra essa história, mas eu falo, caramba, olha como essa parada foi bem filmada. Olha como esse roteiro foi bem feito. É, Você presta atenção nesses detalhes, né? No detalhe da construção da coisa, não só o projeto final, né? exatamente. Eu não era colecionador de brinquedos antes do Escape, né? Eu sempre gostei ali de ter uma coisinha ou outra, um bonequinho ou outro, mas não era colecionador. Eu comecei a colecionar e ver, caramba, como que é essa junta aqui desse bonequinho do Goku é bem feita para esconder a, a dobra do joelho na calça, sabe? Olha como isso Uhum. aqui é bem feito, sabe? É, e isso acabou, tipo, como que eu posso esconder um mecanismo num lugar que as pessoas acham que é inesperado, num local que as pessoas não esperam, né? Tudo que você faz, analisa e pensa em como comunicar, entende como que é aquele meio, é, a- como é- pode te ajudar nos diferentes projetos que você vai encontrar para a vida. No final do dia, ser game designer é uma profissão e a gente precisa saber atuar independente do que é requisitado da gente, né? O game designer ele precisa saber fazer um jogo para criança, um jogo para adulto. Então, o que que vai divertir a criança, o que que vai divertir o adulto? Onde que eu penso na experiência do jogador e em como que as coisas vão funcionar dentro da comunicação que o meu produto traz. Então, eu acho um conselho muito legal para a galera analisar tanto os trabalhos que gosta muito, né? Eu sou Kojimete, então eu vou. Meu TCC, eu analisei isso, eu achei incrível. Caraca. Quando você para fazer análise textual dos jogos do Kojima, você fala, caramba, que desgraçado. Tem umas paradas de textos, mensagem anti-guerra e tal, são muito poderosas, assim, para mim. Ah, então, eu trago essa inspiração comigo, mas eu comunico isso sempre de forma diferente, adaptada para minha realidade como game designer, né? Então, não importa que a galera goste, é, tentar adaptar isso para o meio que você tá e ter experiências novas, completamente diferentes daquilo, é, do seu meio, só daquilo que você ama, é muito importante. E como recomendação de jogo, obviamente, qualquer atração do Escape 60 que ressoe Boa. com o público, né? Então a gente tem temáticas aí para todos os públicos. E para quem quer jogar online,
Tem também o Escape Simulator, né, na Steam, que é um joguinho super simples, assim, mas dá para você pegar muito bem como que é a ideia de um escape room e tal, e tem a vantagem de ter coisas que só o digital consegue fazer, né? Perfeito, pode crer. Tem muitas ideias, sei lá, do God of War Ragnarok. A gente fez sala de Uncharted há muito tempo atrás. Ah, que legal. Acho que é um exemplo legal. Que, meu, você tem aqueles super templos gigantescos e tal, e aí, pô, não dá para criar um templo com pé direito de 5 metros de altura dentro de um prédio comercial, né? Então, o que que a gente faz? Tem muita ideia de puzzle legal lá, que Sim. dava para adaptar, seja com papel, seja com é, algum roupando algum mecanismo de botões com pedras, né? Então, da- mesmo nessa ideia de comparar o digital com o físico, dá sempre para você pegar uma ideia de um lugar e adaptar para o lugar que você tá, sabe? A gente fez Assassin's Creed Syndicate também. Nossa, o símbolo do Assassin's Creed é muito um ponteirinho, sabe? Dá certinho para você fazer um enigma assim que parte de um lado Uhum. apontando para o outro. Ah, muito legal, cara. Então a gente teve algumas experiências que me ajudaram como profissional justamente por ser mídias muito diferentes, né? É, e ter um pouquinho dessa lateralidade de pensamento também. Não falar, eu sou só game designer, eu só escrevo. Poxa, me mostra um protótipo. Putz, eu não programo. Tudo bem, você não precisa ser mestre na programação, mas saber um basiquinho ali para fazer uma bolinha pular, não importa se é Godot, se é Unity, se é Construct, se é Scratch, é, saber mostrar alguma coisinha ali em ação é muito importante, assim, acho que hoje em dia para você se destacar como game designer e para você conseguir não só, eu tenho uma ideia legal, falar, olha essa ideia que eu tive, em vez de falar, não, eu tenho uma ideia legal, deixa eu te contar. Olha isso aqui, olha que legal, sabe? Tipo, mostrar mesmo para a pessoa, não importa o quão simples, todo mundo que é da indústria sabe, sabe o que que é um protótipo Uhum. feito por um game designer, né? Uhum. Fala, tipo, Sim, total. tudo bem você falar, não encosta nisso aqui que vai dar pau, Não vai tudo para esse bem, lado. não vai para esse Não lado, olha para esse lado, exato. tá tudo certo, tá tudo certo. Acho que a galera tem que aprender um pouquinho a se virar e mostrar as ideias tipo, conseguir dar vida às ideias, né? Acho que boas ideias todo mundo tem, mas mostrar uma boa ideia é a coisa mais valiosa, assim, que a gente tem hoje em dia. Boa. Cara, valeu. Foi muito legal o papo, muito esclarecedor, né? Eu acho que é uma outra galera da indústria que a gente conhece, vê de longe, até aprecia, como o Pedro falou, sempre quis fazer. Eu também sempre fiquei antenado, sempre ficava vendo, caraca, olha o tema que eles estão fazendo. E muito obrigado por ter explicado pra gente um pouco como é que essa indústria funciona, como é que ela roda e vários exemplos de como é o dia a dia, né, do trabalho de vocês. Muito obrigado mesmo, Kaique. Eu Cara, que fica à agradeço. disposição aí. Não, tô até lisonjeado aqui. Porque, poxa, obrigado por ter vindo atrás, assim, para mostrar um pouquinho disso. Eu acho que a gente de escape, no geral, não só Escape 60, mas no geral, a gente tem que participar mais dessas comunidades. Acho que é uma troca de ideias muito legal, muito, muito bacana, principalmente entender de vocês a visão de quem trabalha com digital, do Uhum. que é o escape room. E eu espero participar um pouquinho mais dessa comunidade, porque, como eu disse, né, eu tô 10 anos trabalhando com isso praticamente. E eu não conheço muito da comunidade de desenvolvimento de jogos, eu acabei começando a divulgar mais agora com Mentorias Games Brasil. É, Quem quiser entrar em contato ali pelo LinkedIn, eu quase não uso Instagram, mas enfim, tá ali também, kaique.neco. Mas quem quiser entrar em contato para tirar dúvida, para falar de projeto, ou tem uma ideia, mas não sabe se funciona, acho que todo mundo da indústria de jogos quer ver a indústria de jogos no Brasil dando certo e funcionando bem.
e saudável, né? Então, acho que um papel de todo profissional da indústria que está bem colocado é minimamente ser legal com quem está começando, com quem tem curiosidade, com quem quer conhecer. Então, a gente é super aberto aí para essas comunicações. Porra, tamo junto, cara. É isso aí mesmo. Valeu, valeu mesmo. E valeu também, meu amigo Pietro Amaral. Valeu pelo papo, cara. Cara, foi muito bom trazer o Kaique aqui. Kaique, muito obrigado. Eu acho que era um papo que eu sempre quis ter, como eu falei, né? Eu sou fã de Escape Rooms. Foi muito interessante as dicas que você traz. E também é um espaço que ele tem todas as similaridades, porque ainda é game design, mas tem suas particularidades, que é o interessante da gente descobrir e entender, pô, o que é que a gente... Por que são particularidades? O que é que pode ser traduzido de uma para outra? Eu acho que isso daqui agregou muito para todo mundo. Então, muito obrigado mesmo pela participação. John, Olá. eu tô no Spotify. Tô aqui, ó, olhando. Como é que eu fujo, mas deixando 5 estrelinhas pro GD de bolso? Se você quiser ouvir esse e outros episódios do GD de Bolsa que a gente lançou no passado e também está começando a lançar esse ano também, você pode entrar lá no Spotify ou qualquer agregador de podcast para você ouvir esses episódios. Tem episódios muito legais, tem o episódio que a gente lançou com o Kaique, mas também sobre outras coisas da profissão, sobre outros temas de game design e desenvolvimento de jogos geral. E como o Pedro mesmo falou, se você quiser dar uma moral para a gente, é só entrar lá no Spotify, que é o agregador que a gente usa bastante, que tem um jeito lá de você dar um rating na gente. É só entrar na página do Game Design de Bolso e dar 5 estrelinhas. A gente vai ficar muito feliz e ajuda a divulgar mais o nosso trampo aqui. E claro, se você quiser estar sabendo sempre das novidades, dos lançamentos dos podcasts e ficar em dia, assina lá, siga o episódio do GD de Bolso, a página do GD de Bolso nos podcasts, mas também em outras redes sociais, como o Instagram e o Twitter, ou Twitter, né? @GD de Bolso, você vai achar a nossa página lá, onde você pode conversar com a gente diretamente e sempre ver as novidades que a gente está lançando. Legal? Gente, muito obrigado pelo papo, por quem ouviu até aqui. Um beijo no coração de todo mundo e tchau, tchau. Tchau. Tchau!